E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do canal. E vocês também já viram aí no título do vídeo quais são os 5 temas mais cobrados do Enem de filosofia. A gente está usando os Enems desde 2009 até 2017, mas eu acredito que se você estiver vendo esse vídeo em 2018, em 2019, 2020 também, porque é uma linha que o Enem segue, certo? Todos os vídeos, todos os temas que a gente está falando eu tirei de uma lista de sites colocados aí na internet, de sites que trabalham com vestibular, sites sérios. Estão aqui os devidos créditos, vou deixar na descrição, como sites como o Geek Games, sites também como o Guia do Estudante, muitas coisas. O que eu fiz foi centralizar as informações que esses sites têm, que às vezes a gente tem uma divergência entre esses sites, né? Umas divergências de temas aí, eu estou centralizando para tornar uma de maneira um pouco mais didática, mais prática para vocês entenderem, levando também em consideração a minha experiência como professor de cursinho, que eu já tenho aí há 12 anos, então eu acho que eu consigo ter uma certa propriedade para falar disso, certo? Bom, sem enrolação, dos 5 temas aí que a gente vai falar, o primeiro tema que eu vou passar para vocês, lembrando só, esqueci também, que toda a lista que eu vou colocar para vocês estará aqui na descrição. Tem bastante informação na descrição para vocês depois anotarem, certo? O primeiro tópico, o primeiro tema, a gente tem que trabalhar, saber no Enem sobre principalmente o que jamais foi cobrado no Enem, que mais foi cobrado no Enem é noções de ética e política. E para isso a gente tem que trabalhar com alguns filósofos importantes. Principalmente a gente já começa lá em Aristóteles, na Grécia Antiga, que trabalha com questão de ética, com questão de política, mas é legal saber também, legal não, é importante e é necessário saber sobre ética contemporânea, ética moderna para contemporânea, através do filósofo Immanuel Kant. Todos os vídeos que eu tenho sobre isso estão na descrição também dos citados, tá? Vão lá e assistam depois desse vídeo. Então, Immanuel Kant, mas é importante saber também num vídeo que a gente fez, inclusive, recentemente, que são os filósofos contratualistas, que discutem poder, que discutem uma postura política através de um processo de escolha, que eles vão chamar de contrato social. Então, seria Thomas Hobbes, a gente está falando de Jean-Jacques Rousseau e a gente está falando de John Locke. E também saber do Maquiavel. Eu tenho um vídeo de Maquiavel, tem o de Thomas Hobbes, que eu vou deixar na descrição, ele é mais antigo, mas ele está muito bem detalhado. E o de Maquiavel, eu refiz um vídeo de Maquiavel aqui no canal também, que fala sobre ética, fala sobre política. Vão lá assistir. Tá? Então, primeiro tema, noções de ética e política. Segundo tema mais cobrado, filosofia contemporânea, que pega em meados do século XIX e vem até a atualidade. E eu quero citar aqui para vocês, a gente tem um vídeo muito bacana sobre a Escola de Frankfurt, que a gente fala aí de 3 filósofos importantes da Escola de Frankfurt, mas eu vou ainda fazer vídeos de alguns mais aí, né? Ainda essa semana, então se você está chegando agora no canal, se inscreva para poder acompanhar isso que a gente está fazendo, mas a Escola de Frankfurt vai dar um conceito para a gente de indústria de massas, indústria cultural, que eu acho que pode ser importante inclusive para a redação, porque ele te ajuda a elaborar, dialoga com vários temas da redação quando a gente está falando de uma questão da contemporaneidade, certo? Então o segundo tópico aí nosso foi filosofia contemporânea. Terceiro tópico, filosofia moderna, gente. Isso é muito importante. Primeiro que algo que sempre cai no Enem é iluminismo. Faz parte da filosofia moderna. Então pode cair no Enem uma questão sobre John Locke, pode cair no Enem uma questão sobre Jean-Jacques Rousseau, pode cair no Enem sobre Voltaire, falando sobre liberdade de expressão, inclusive é algo que a gente está discutindo muito recentemente. E pode cair no Enem também uma relação aí, uma discussão sobre os 3 poderes, elaborado lá pelo Montesquieu, lá no século XVIII, em sua obra O Espírito das Leis, certo? A parte dos iluministas, tudo bem, mas também é importante saber sobre a Idade Moderna uma relação que a gente tem, que a gente está fazendo vídeos recentes, inclusive, sobre isso, que é a relação entre os filósofos empiristas e os filósofos racionalistas. O que é o empirismo? Quais as formas de empirismo? O que é o racionalismo? Quais as formas de racionalismo? Racionalismo, René Descartes, por exemplo. Empirismo, Francis Bacon, David Hume, que a gente fez vídeo recentemente. Importante saber essa relação,
tá? Muito importante. Quarto tema de filosofia mais cobrado no Enem. Filosofia antiga, grega, berço da filosofia ocidental. Gente, filosofia oriental não tá aí no edital, não cai no Enem. A gente ia ficar muito confuso se cair, isso é muito legal, mas a gente tem pouco estudo hoje, aqui, pelo menos aqui no Brasil, sobre oriental. A gente está falando de berço da filosofia ocidental, filosofia antiga. E eu vou dar o direcionamento, o recorte para vocês. É legal você saber sobre os pré-socráticos para saber o que o Sócrates fez de tão diferente. Os pré-socráticos discutiam mais natureza, tanto é que eles eram chamados de filósofos da physis ou filósofos da natureza. O Sócrates torna a filosofia algo a discutir a humanidade. Mas o mais importante que eu direciono a vocês, recorte de tempo também está aqui na descrição para vocês assistirem essas aulas, é a diferenciação entre mundo inteligível de Platão e mundo sensível de Aristóteles. Por que é importante? Porque esses dois dão a base para a filosofia ocidental. Inteligível Platão, sensível Aristóteles, o mundo das sensações. Porque vários filósofos que vão seguir ou uma linha ou a outra. Não é regra, mas muitos deles a gente consegue identificar. Então, filosofia antiga é entender a relação entre Platão e Aristóteles, certo? E quinto tema que está muito ligado à história são as filosofias sociais do século XIX, as teorias sociais do século XIX, que são muito influentes hoje também. Então, nós temos aula aqui de Hegel, nós temos aulas de Marx, a gente tem uma aula muito bacana sobre Karl Marx, que é muito, gente, guardem isso, é muito cobrado no Enem, e a gente fala até também na aula sobre as teorias sociais do século XIX, a gente fala inclusive dos socialistas utópicos. Qual que é a diferença entre socialismo utópico e socialismo científico? O socialismo científico é do Marx e Engels, o utópico é de outros filósofos, de outros pensadores, né, lá no século XIX. Muito importante também saber essa relação. Eu vou deixar todas as aulas que eu citei aqui, a gente tem aula disso tudo aqui no canal, para você poder revisar, certo? Então vou deixar aqui na descrição, porque no card só cabem 5 cards, né? Podia aumentar isso aí em YouTube. Mas enfim, certo? Eu espero ter ajudado vocês. Deixem aí nos comentários dúvidas, reclamações, críticas, sempre com muito respeito. Eu estou aqui para a gente se ajudar. Foi um grande prazer, um imenso prazer. Beijo. Fui!